Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do EliteCast, o seu podcast de engenharia, avaliações, perícias, orçamento de obras e licitações. Falamos aqui diretamente de São Luís, Maranhão. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixe seu like e não esqueça, se você está passando por São Luís e está precisando gravar um podcast, gravar um curso, qualquer coisa aqui, nós temos aqui os estúdios Elite à disposição no Centro Empresarial de Aracati, é só chamar a nossa equipe. E hoje estamos aqui com um convidado especial, um membro do nosso time, né, que começou como aluno do Método Elite e hoje faz parte aí do nosso time de suporte, principalmente nas correções de laudos, no suporte ao indeferimento. Grande Felipe Mistrinel, tu falei certo? Falou. Seja bem-vindo a São Luís, se apresenta aí para o pessoal te conhecer melhor. Obrigado, Murilo. Boa noite, pessoal. Felipe, sou lá de Atibaia, do ladinho de São Paulo. Passei uma noite viajando aí, voando para cá, para São Luís, para a gente poder fazer esse bate-papo e gravar aí também alguns materiais para o curso, né? Tu se formou que ano, Felipe? Formei em 2016. E tu teve a oportunidade já de atuar em que áreas dentro da engenharia? Eu não atuei em Sério? áreas da engenharia. Eu me achava um aborto da engenharia. A gente vai conversar sobre isso, mas eu sou funcionário público, né? E eu acho que isso, na minha situação, é bênção e maldição, né? A bênção pela estabilidade e a maldição porque é uma coisa que me segurou muito, me impediu de meter o pé na prefeitura e ir para a área mesmo. Então isso foi algo assim que me segurou um pouco. E como é que foi que tu descobriu essa área, né, que hoje você se tornou aluno, né, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos credenciamentos e tal, mas como é que foi então que tu despertou para essa área da engenharia, né, das avaliações de imóveis, e como é que tu pensou, poxa, se eu não tiver a oportunidade de atuar, vou começar pelos bancos? Olha, desde que eu entrei na prefeitura, minha mãe já era funcionária pública também, e era do setor de habitação, né, e tem os engenheiros lá. Um desses engenheiros era credenciado da Caixa, né? E ele sempre me falava, toda vez que ele me encontrava, olha, faz esse curso, é bom, você vai, nossa. E aí eu protelei por muito tempo, formei, continuei protelando, até que eu fiz o curso, né? Não era o Método Elite ainda, era um curso até bastante renomado no mercado também. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade não de aprender, eu aprendo muito rápido, mas eu aprendo muito rápido vendo alguém fazer. Essa é uma facilidade tremenda que eu tenho. E esse curso não me oferecia isso. Era uma coisa assim muito mais didática, muito mais, né? E não tinha aquela prática, aquela de mostrar fazendo, né? E aí eu fiquei com isso aí 1 ano e pouco, 2 anos em pausa ainda, né? Até que um dia eu recebi não lembro se foi um e-mail do CREA de que teria um mini curso. E logo em seguida também o Instagram começou a notificar. E aí eu falei pra minha esposa, ó, eu vou embarcar nisso aqui. Ah, você vai mesmo? Porque ela já, né, já tinha o histórico do outro curso, mas você vai fazer de verdade? Eu falei, vou fazer de verdade. Né, diferente. Aí fiz o minicurso, no minicurso já apaixonei. Falei, não, é isso que eu preciso. Dessa dinâmica, alguém que me ensine a fazer, que pegue na mão e fale, ó, é assim que faz, é assim que monta. E aí foi só sucesso. E só um detalhe aqui, tá, pessoal? O Felipe, ele entrou no curso antigo, né? Porque hoje a gente tem o Elite Pro, né? Que as aulas foram todas regravadas. E eu tenho que confessar que o Elite antigo, né? Foi uma gravação feita ainda lá em casa, enfim. Então foi uma coisa bem, mesmo posso dizer assim, arcaica. Mas de todo modo, mesmo sendo dessa forma, centenas, talvez até milhares de alunos se credenciaram por ele. Mas a gente regravou todo o curso. E eu lembro que quando o Felipe entrou no curso, ele era bem questionador, né? Ele ficava perguntando e tal. Ou seja, dando trabalho, dando um bom trabalho, né, para o suporte. E na época o suporte do todos, tinha 20 e tantos grupos, o suporte era só eu, né? E aí, como é que aconteceu isso tudo? Quando a gente já estava já com 25 grupos de alunos, né? Então se tu pensar aí uma média de 300 a 400 alunos por grupo, 7.500 pessoas, era eu que atendia todo mundo, quase que 24 horas por dia, os grupos eram abertos 24 horas por dia, e um dia assim eu precisei pegar um voo para São Paulo, nunca esqueço disso, e cheguei lá desesperado, meu telefone, um monte de mensagem uma atrás da outra, eu falei, não vou aguentar isso aqui não. E aí foi no momento que eu comecei a pensar em ter um time de suporte, né? E aí comecei, mas eu sempre tive, né,
uma dificuldade em delegar, né? Eu falava, pô, não, mas ninguém vai conseguir fazer igual eu e tal, ficava com aquela reticência. E aí, a primeira pessoa que eu contratei, né, a Jennifer, que talvez esteja assistindo a gente aqui agora, e chamei a Jennifer por quê? Porque a Jennifer já naturalmente ajudava os colegas no grupo. Logo na sequência, eu e a Jennifer também viu que até para nós dois era muita coisa. A gente já pensou na segunda pessoa, que foi o Denis. E em algum momento, né, a gente procurando mais pessoas para contemplar nessa equipe, a gente foi exatamente, né, a gente fica observando os alunos no grupo, aqueles que vão ajudando os demais e tal. Surgiu o nome do Felipe, né? E aí a gente contactou o Felipe. No primeiro momento até pensei que ele não fosse dar conta de topar, porque, como ele já falou aqui, ele é concursado hoje de uma prefeitura, então o tempo dele é mais restrito. Mas a gente acabou conseguindo colocar ele à noite, né? E aí ele... Sei também que mesmo assim é um desafio, porque, pô, você já trabalha de manhã e de tarde na prefeitura, de noite que é para ele dar atenção para a esposa dele, para ele estudar, ele ter que ali, né, dar o suporte. Mas acabou que deu certo, ele está aí até hoje com a gente. E o Felipe, como ele falou, né, ele aprendeu muito rápido, então a gente vai falar daqui a pouco que ele se credenciou tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil. E ele meio que até organizou também a parte, né, do nosso suporte de correção de laudos, está lá no dia a dia corrigindo, e com isso, com certeza, ele está aprendendo muito, porque ele vê, né, quem foi aprovado, vê quem o banco contestou, vê quais são os motivos, e isso vai fazendo com que a gente aperfeiçoe mais ainda. Inclusive, o motivo dele estar aqui em São Luís é exatamente porque nós, né, tanto gravamos 2 aulas aqui com ele especificamente, falando sobre esses principais motivos, né, de inabilitação, de erros em laudos, mas também a gente regravou algumas aulas aqui do próprio curso, tá, com essas novas, entre aspas, exigências que os bancos estão fazendo aí, né, e o Felipe, com essa experiência, foi compartilhando com a gente aí os principais pontos que os analistas do banco estavam pegando. Agora, analista. Felipe, você já credenciado na Caixa e no Banco do Brasil, né? Como é que isso impactou aí nessa tua trajetória profissional? Tu acha que realmente essa foi, de fato, a tua primeira experiência dentro da engenharia? E como é que está sendo para ti esses meses aí de credenciamento? De fato, foi a primeira experiência com engenharia e eu fico feliz e orgulhoso disso, porque é uma experiência que tem sido bastante positiva, né? Não só pelas avaliações em si, pelo credenciamento, mas também pela oportunidade, né, de fazer parte do Método Elite e tal, que foi a engenharia de avaliações que me proporcionou isso. Mas, para mim, é um adendo bastante significativo, ô Murilo, porque na prefeitura hoje eu chefio uma divisão de mobilidade urbana, então eu trabalho assim com engenharia de tráfego, né? Então tem um pouco de engenharia ali nos projetos que a gente desenvolve, nas análises que a gente faz, mas assim, foi algo que foi sendo colocado no meu caminho na prefeitura aos poucos, eu fui assumindo isso até que eu cheguei a essa situação de chefiar a equipe ali. Mas ainda assim não era a experiência de engenharia que eu queria, né? Então a engenharia de avaliações veio nesse sentido somar muito, né? E em função de eu ser funcionário público, claro que a gente tem as restrições de horário, né? Não é sempre fácil da gente compatibilizar as atividades, tanto da prefeitura quanto da avaliação, mas até agora tem dado certo, né? Tem bastante gente que me procura, vê o minicurso, olha, o Murilo lá falou que você é funcionário público, eu também sou, como é que faz? Como você dá conta de compatibilizar? Eu sempre falo assim, cada um de nós tem a sua realidade, né? As suas condições. Eu, em função dessa chefia, tenho um pouco mais de liberdade com relação ao horário, então eu posso estender um pouco mais o horário do almoço, para encaixar uma vistoria, mas eu sempre falo para o pessoal, especialmente para quem trabalha com banco, né, é de interesse da pessoa, é de interesse do corretor te atender, né? Então, a flexibilidade de horário existe, dá para fazer depois do expediente, dá para encaixar mais cedo, né? Então, dá para fazer. Inclusive muitos alunos nossos, né, muito comum isso, vocês podem observar até nos meus stories, né, muito comum, o pessoal também marcando, fazendo vistoria de sábado e de domingo, até feriado nacional já aconteceu, tá? Então, sim, é possível conciliar em geral. E, inclusive, só um adendo aqui, né, em relação a essa conversa, inclusive, acho que cada um ele tem que saber o limite, né, até onde sua perna alcança. Eu estava conversando com o Felipe hoje na hora do almoço,
falando sobre essa questão das demandas, né? Então ele optou por se credenciar, no caso da Caixa, na atividade A20. Então a gente sabe que a atividade A20 ela vai ter muito menos demandas que a atividade PF01. Então, mas em compensação, às vezes uma única avaliação A20 ela equivale a mais ou menos aí umas 5 demandas de PF01 em relação a valores de remuneração. Mas aí o Felipe falou, Murilo, eu não tenho interesse em ir para o PF01. Por quê? Porque hoje a minha rotina não permite isso. Por quê? Porque PF01 possivelmente, né, vai ter aí dezenas de demandas no mês, e como ele tem essa restrição devido a esse cargo público na prefeitura, então para ele, nesse momento, não é interessante fazer isso. E isso é uma outra questão também importante, tá? Que o trabalho no banco ele possibilita. Primeiro que você escolha quais atividades você vai fazer, e segundo que, se em algum momento apertar, né, para o Felipe, chegasse muitas demandas uma em cima da outra, ele podia pedir uma pausa. E quanto a essas tuas primeiras atividades, principalmente na Caixa, né, do A20, né, que talvez tenha gente que nunca nem recebeu demanda do A20, como é que foi? Conta pra gente, que tipo de avaliação qual o desafio que tu teve? Fala um pouquinho pro pessoal. O desafio foi grande. Vieram algumas, né? Como a A020 ela não é uma atividade de pessoa física, então ela é demandada por empresas, basicamente, né? Então eu peguei 2 avaliações de terrenos para empreendimentos, um MRV e um outro lá que era maior, era uma gleba de mais de 30 mil metros quadrados para avaliar. E também já tem uma série de prédios edificados, mas eles estão dando o terreno como garantia. Então, assim, a dificuldade foi grande, porque, especialmente quando a gente trata de imóveis desse porte, né, para fazer pelo método comparativo é mais complicado a gente achar aí dados amostrais suficientes, né? E essa atividade, teoricamente, ela não engloba o método involutivo, né? Isso seria lá para a 070. Mas eu passei um perrenguinho. Passei um perrenguinho, mas foi legal de fazer e é bacana de fazer porque são desafios que a gente se impõe também, né? Fala, poxa, não vou desistir disso aqui, eu vou dar um jeito de fazer isso aqui. Aí você vai atrás. Até comentei contigo no almoço que teve uma avaliação de uma agência, isso era valor de aluguel. Agência da Caixa de Serra Negra, essa deu trabalho. Eu fiquei desesperado, porque não achava dado suficiente. Pesquisei, virei a cidade inteira, as cidades da região ali, não tinha mais dado para fazer, não fechava cálculo. Aí eu falei com o analista do banco, ele falou assim, tenta ver se alguém, né, daquela região já avaliou alguma coisa por ali, tem alguma coisa para trocar de dado com você. Achei uma pessoa, o cara me passou alguns dados, eram dados que diferentes dos meus, né? Porque eu tinha pesquisado dados de imóveis um pouco menores, ele pegou lojas bem grandes para avaliar. E aí uma variável lá de data, né? Porque os dados mais antigos, teoricamente, teriam que ser menos valorizados do que os atuais, né? Mas estava dando invertido. E aí eu desespero. Agora que eu consegui, não dá certo. E tava pau de madrugada, indo dormir 2h30, 3 horas da manhã. E aí até pela orientação do analista, ele falou, não, tá certo, calma. E esse é um feedback bastante bacana que eu tenho para dar também, né, com relação à Caixa, com relação a essa atividade, né? Que a PF01 não tem essa monitoria próxima, né? Mas pelo menos os monitores que eu peguei, das atividades que eu peguei, todos eles foram muito atenciosos, todos eles foram muito abertos a tirar dúvida, a explicar, especialmente sabendo que a gente, né, é empresa nova, credenciada, então eles foram, assim, bastante parceiros aí nesse processo. Então, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Show de bola. Só para poder explicar isso aí, em relação à questão do que o Felipe comentou, porque a atividade PF01 é atividade de avaliação para pessoa física, né? Então, o que acontece? Uma pessoa chega lá no banco para fazer, por exemplo, um financiamento imobiliário. Então, o contato é diretamente da pessoa com a agência. E a agência que abre essa ordem de serviço. Então, você vai receber essa demanda diretamente da agência. Então, ali não tem um profissional de engenharia que está abrindo aquela demanda. Então, você vai fazer esse serviço, tá certo? E vai devolver, vai preencher lá no banco, o sistema lá do banco. E, muito possivelmente, a probabilidade de ter uma revisão do teu laudo é pequena. Eu digo isso porque a quantidade de laudos são muito grandes, né? Então, dificilmente o engenheiro, o arquiteto do quadro do banco vai analisar esse laudo. A não ser que
por exemplo, o teu laudo fica com um valor muito discrepante ou que haja algum tipo de denúncia, enfim, é que vai chegar um analista a ver. E por isso, se por um lado tem mais liberdade, né? Por outro, por não ter esse contato diretamente com o setor de engenharia do banco, caso você faça um problema, caso ocorra um problema lá na frente com o teu laudo, né? É uma situação mais delicada. No caso, quando são essas atividades mais complexas, ela é aberta diretamente pela engenharia do banco, então vem ali o contato do engenheiro, do arquiteto, do quadro do banco, né, de engenheiros ou arquitetos concursados, e aí tu tem esse contato mais próximo. Então, para você ter esse feedback, para você ter essa troca, é muito válido. E não tenha dúvidas que os engenheiros e arquitetos do banco, né, como ele falou que no caso dele atenderam super bem, acaba que aqueles profissionais, né, exatamente que tem esse capricho, né, que tem esse cuidado, que entregam um serviço no prazo, que se mostra essa preocupação com o resultado, a tendência, né, até os próprios engenheiros e os arquitetos do banco terem mesmo mais confiança, mais até carinho, digamos assim, de valorizar esse tipo de profissional. O banco precisa de bons credenciados, tá certo? Bem, uma outra pergunta que eu ia te fazer, Felipe, tu falou já um pouco aí dos desafios, né, que tu teve, né, enquanto um servidor público, né, que optou por também começar a empreender, né? Tu falou em relação à questão do horário. Então, eu queria que você falasse aí exatamente para outros servidores como você, exatamente se teve mais alguma dificuldade em relação à questão, né, do conciliar essas atividades, mas também que tu falasse um pouquinho sobre a questão da abertura da empresa, porque é outra dúvida bastante comum das pessoas, né? Ah, o servidor pode abrir empresa? Como é que tu fez? Como é que tu faz? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A parte da conciliação é o que a gente tratou, né? Realmente cada um tem que saber até onde vai a perna, né? Como você falou, eu optei por pegar uma atividade que eu sabia que tinha menos demandas, né? Justamente por causa dessa dificuldade de conciliação. Mas tem gente que tem mais capacidade, né? Agora, com relação à abertura da empresa, eu tenho um irmão que é geólogo, então ele também é um profissional do CREA, e ele tinha saído de uma empresa até que recentemente, né? Que ele era responsável técnico dessa empresa, e ele se viu na necessidade de empreender, né? Então a gente acabou juntando a fome com a vontade de comer, né? E aí a gente abriu em sociedade essa empresa. Como ele não é funcionário público, ele abriu como sócio majoritário e eu abri como um sócio minoritário, né? E ele como administrador. Curiosamente, e é uma grande alegria para a família, ele passou num concurso muito bom da Agência Nacional de Mineração. Então, para os próximos meses aí ele vai precisar se desligar da empresa e eu vou ter que reformular toda a empresa, mudar nome e tudo. E aí eu vou ter que refazer isso aí. Possivelmente, né, a sua sugestão hoje foi que abrisse com a minha esposa, né? Então tem essa possibilidade, né? A gente tem essa restrição de ser administrador de empresa, mas a gente pode ser sócio, né? E para o banco, isso pouco importa. Tendo alguém ali, né? Tendo alguém para abrir essa empresa com a gente ter essa cobertura legal para não ficar exposto também, né? Em algum momento alguém questionar, mas você não pode ser funcionário público e isso gerar um processo, gerar um problema grave, é uma alternativa, né? A gente tem várias pessoas nos grupos também que são funcionários públicos e sempre tem nessa saída de colocar um esposo, um irmão, então é sempre um caminho. Sempre um caminho. Isso. Só algumas dicas aqui adicionais, tá? Para você que é servidor, às vezes é militar, enfim. Primeira coisa que eu sempre dou a dica é a seguinte: verifique, né, no estatuto ou no regimento do seu órgão se há alguma restrição adicional, porque pode ser que naquele teu órgão exista alguma restrição adicional. Em geral, tá, não há restrição para um servidor ser sócio de uma empresa. A restrição, no caso, ele não pode ser sócio administrador. Então, você tem que falar com o contador para poder, né, ter esse cuidado. Então, você não vai poder ter uma empresa individual, por exemplo, como, por exemplo, uma SLU ou um empresário individual. Você vai ter que abrir uma sociedade e, nesse caso, você não vai ser o administrador. Por quê? Porque exatamente se subentende, né, que o administrador ele tem muito trabalho para fazer para aquela empresa funcionar. E se você é servidor, não dá para conciliar essas duas atividades. Então, em tese, tem que ter uma outra pessoa compondo essa empresa, tá certo? Mas, volto a repetir, é importante que você verifique aí no seu órgão público se há alguma restrição adicional para evitar qualquer tipo de problema depois, tá certo? Inclusive, só um detalhe, tá? Não sei se o Felipe, né, um dia vai chegar nesse ponto e ter essa coragem, porque de fato é uma decisão muito difícil. Eu, por exemplo, né, para quem conhece um pouquinho, sabe que eu trabalhei 17 anos na Caixa e depois desses 17 anos, né, eu decidi pedir demissão. Mas já tivemos outros colegas, como por exemplo a Elaine, né, não sei se você já chegou a conhecer pessoalmente,
que era servidora que, se não me engano, era Sanepar, lá no Paraná, e ela começou conciliando, né, com a atividade dela com avaliações, e também depois teve coragem de pedir demissão, pedir exoneração, né, no caso dela. Então, o bom dessa atividade, né, independente se você é servidor, empresário, autônomo, enfim, não importa o que você faça. Você pode inicialmente conciliar, como o Felipe comentou, né, tomando esse cuidado de saber até onde vai a sua perna, porque também não adianta você querer abraçar o mundo, né, e não conseguir, porque você vai começar a atrasar as demandas e com isso vai sofrer penalização, enfim, então não é legal. Então você vai sentindo o mercado, vai dando um passo de cada vez, e aí de repente, em algum momento, se você entender que é vantajoso, você vai priorizar uma das duas áreas, beleza? Bem, agora, Felipe, já que você veio para cá para São Luís, né, para poder a gente gravar aí 2 aulas sobre os principais motivos, né, de inabilitação, vamos começar aqui com a Caixa Econômica, assim, né? Eu sei que já vai estar a aula disponível, mas de maneira sucinta, assim, se tu fosse pegar aqui os principais pontos mesmo de inabilitação na Caixa, né, nesse primeiro ciclo, quais que você vê? Principal de todos foi a questão do bendito formulário lá de credenciamento, né, o anexo 2B, que o pessoal mandou sem assinatura, ou então com assinatura corrompida, assinatura à mão, enfim, fora do que estava estabelecido no edital, né? Isso falando em documentação. Falando nos laudos, na Caixa, teve muito questionamento de variáveis. Eles questionaram bastante variáveis, especialmente variáveis de localização. E eu acho que, assim, o pessoal da Caixa está acostumado, né, até pelo dia a dia de serviço, de analisar esses laudos dos credenciados, eles conhecem bem as regiões, né? Então, assim, a ausência dessa variável, ou variável que não estava corretamente classificada, isso foi bastante... foi motivo de muitos indeferimentos na Caixa. Isso, e só para poder também aqui falar um pouco novamente sobre essa questão da atividade, né? Os engenheiros e arquitetos da Caixa, né, uma parte deles, trabalham no setor de avaliações mesmo, porque a Caixa tem vários setores de engenharia, né? Por exemplo, tem um setor de engenharia que cuida dos prédios da Caixa, né? É um setor. Tem um setor de engenharia que trabalha com obras públicas, né? Inclusive, dentre esses meus 17 anos da Caixa, foi o setor que eu trabalhei mais tempo, foi o de obras públicas. Tem o setor de habitação propriamente dito, né? Que vai falar sobre os projetos dos empreendimentos, aprovar esses projetos de grandes empreendimentos, Minha Casa Minha Vida, etc. E tem um setor que é vinculado, né, com esse outro de habitação, que é o de avaliação de imóveis. Nesse setor de avaliação de imóveis, que geralmente é uma minoria, assim, para ter uma ideia, acho que aqui no Maranhão devia ter uns 40 engenheiros e arquitetos no total, na minha época, e o setor de avaliações especificamente, né, do quadro da empresa aqui no Maranhão, devia ter uns 3 ou 4 profissionais só, né? Então, são poucos. Mas para os grandes empreendimentos, muitas vezes é esse pessoal que faz. Por isso que às vezes o A20 também tem a demanda menor, porque grande parte desses serviços mais complexos, o próprio engenheiro ou arquiteto do quadro faz a demanda. Uhum. Então, só mesmo talvez se ele está muito assoberbado de serviço e tal, que ele deve abrir a demanda para o A20. Então, por isso que o A20 ele tem menos demanda. Menos demanda. Já o PF01 nem passa pela engenharia, então é diretamente já a agência que abre a ordem de serviço. Então, por isso que também tem essa quantidade de demandas muito maior, e sem contar que a atividade PF01 ela envolve não apenas a avaliação. É claro que a avaliação eu poderia chutar aí que é em torno de 80% no mínimo das demandas, mas também envolve a parte de análise de projeto de construção individual e também a parte de vistoria desses imóveis, tá certo? E no Banco do Brasil, quais são os principais motivos de deferimento hoje em dia? Só uma pergunta aqui que até esqueci de comentar. No método comparativo, primeiro falar do método comparativo no Banco do Brasil. Eles têm encrencado muito no método comparativo ou mais no evolutivo e involutivo? O Banco do Brasil é xarope. Ele tá ficando xarope. No início ele não era, não. Mas eles encrencam. Com o comparativo não tanto, mas sim, também. Né? Tem bastante questionamento da bendita hipótese que não é expressa no laudo, né? Isso a gente já corrigiu nos nossos laudos modelos. Corrigiu assim, né? Adaptou, né? Questão de variáveis também, algumas vezes eles pegam bastante também. Mas o Banco do Brasil, o clássico é o evolutivo. Agora então vamos falar sobre ele. E o evolutivo? Quais são os principais pontos aí? O evolutivo é a metodologia em si, né? Quando o cara vai lá avaliar um galpão,
alguma coisa que tem aquela tipologia suficiente na região dele para fazer o comparativo, e ele opta pelo evolutivo, mesmo justificando, mesmo em casos em que fala assim, o cliente solicitou que a gente avaliasse em separado terreno, mesmo nessas situações, muitas vezes o banco dá pau no laudo. Eu, inclusive, levei um desses. Fiz uma avaliação, meu primeiro laudo evolutivo para o banco, eu mandei de um galpão, e o cara, ele teve o cuidado de digitar somente assim, no indeferimento, pesquisei na sua região e encontrei, sei lá, 60 galpões disponíveis, dava para fazer pelo comparativo, ponto final, morreu aí. Então, eles são chatos com isso, realmente. Bem, pessoal, nesse ponto aí, tá, é importante, assim, o que eu tenho observado, né, a gente começou aí a ensinar outros profissionais nessa área de avaliação de imóveis com força, assim, digamos assim, a partir de 2020, né, e nessa época, lá em 2020, de fato, os bancos estavam babando para ter profissionais, né, e com isso, o nível de exigência deles era muito superficial mesmo, eles olhavam assim, aprestou o laudo, aprovado, aprestou o laudo, aprovado. Só que o que aconteceu? Eu e outros profissionais começamos a ensinar cada vez mais profissionais, né? Então é aquela lei da oferta e da demanda, né? Se antes eles estavam ali com o pires na mão, né? Procurando profissionais desesperados, eu lembro que o próprio banco que eu trabalhava dizia, Murilo, pelo amor de Deus, divulga aí que nós estamos precisando e tal. Agora já tem uma quantidade de oferta de profissionais. E outra coisa também que aconteceu, tá? Muita gente, exatamente quando era mais fácil se credenciar, entrou muita gente sem saber fazer. Às vezes, sei lá, comprava laudo, enfim, fazia de qualquer maneira, copiava, plágio, sei lá o que eles faziam. E começaram a dar muito trabalho para o banco. Trabalho em que sentido? Não entregar o laudo. Porque uma coisa é tu fazer um laudo tendo um mês para fazer, né? Outra coisa é tu receber uma demanda e ter 5, 6 dias para fazer. Então, muita gente começou a não entregar os laudos, entregar tudo errado. E aí o banco falou assim, pô, você está me dando muito trabalho. Então, eles começaram a fazer o quê? A elevar o nível de exigência. E aí, só para você ter uma ideia, né? Eu sempre falo, olha, pessoal, quem está pensando em se credenciar, o melhor momento foi ontem, quando era mais fácil. O segundo melhor momento é hoje, que está difícil, tá, mas ainda é possível. A gente não sabe daqui a 3 anos, 5 anos, qual vai ser o nível de exigência dos bancos. Será que eles vão começar a exigir pós-graduação, por exemplo? Quem sabe? Será que eles vão, como o Poupex, né, aconteceu? O Poupex está com o edital aberto, mas por que eu nem comento muito sobre ele? Porque ele exige que você comprove que já está há 1 ano prestando serviço para outro banco. Então, pode acontecer em algum momento que, de fato, o banco exija comprovação de que você já prestou serviço para outro banco há 1 ano. Então, por isso, você que está pensando em entrar, entre logo. Tá? Já está mais difícil esse processo? Tá, a gente vai dar o suporte, vai ter a correção do laudo, né? Caso teu laudo seja indeferido, a gente também dá o suporte. Então, ainda é possível. Pode ser que numa próxima edital, esse nível de exigência aumente mais ainda, tá certo? Então, é isso. Uma outra questão que eu queria te perguntar era o seguinte, tu já falou um pouco dessas tuas avaliações, né, que foram mais complexas aí e que tu precisou, né, enfim, pesquisar outros dados, etc. e tal. O que eu queria te perguntar é o seguinte, dentro da prefeitura, né, no teu dia a dia, tu já falou que os projetos são de mobilidade, que tu atua, mas tu operacionaliza essa parte de orçamento, vocês contratam externamente, como é que funciona essa parte aí de elaboração de projeto e orçamento dentro da prefeitura? Da minha parte em específico, são intervenções assim que não são tão grandes, né? Então, a maior parte do serviço, ela é só passada para a parte de execução e o pessoal vai lá e executa. Mas uma pequena parte desse serviço é a elaboração desse projeto, só o projeto básico mesmo, né? A gente estava com uma situação, por exemplo, de uma emenda parlamentar, que um deputado mandou para o município, que previa a execução de uma rotatória, né? Até tinha um projeto inicial de rotatória que demandava desapropriação, acabou não sendo viabilizado porque essa verba que veio não dava nem para começar a brincar com desapropriação, mas aí fica, nessas situações a gente desenvolve o projeto para o projeto básico, né? Que aí sim vai ser listado depois o projeto executivo, enfim, a parte de orçamento, tudo. E outra pergunta que eu te faço, né, como é que foi para ti, né, ou está sendo para ti essa experiência nova, né, de ser monitor, né? Porque você como monitor, primeiro que tu
muitas vezes, né, já teve lá nos grupos tirando dúvida, hoje está na correção de laudos, né, correção de deferimentos, e também você, de certa forma, também já participou de aulas, né, gravou aula aqui com a gente, participou de aula ao vivo. Como é que isso tem sido para você e como tu acha que isso está agregando aí na tua carreira? Tem sido curioso. É uma experiência nova, então eu tenho certa dificuldade, eu tenho problema de dicção, então tá aqui falando para mim, eu tenho uma dificuldade com isso aí. Mas a experiência em si, as oportunidades que a gente tem em função disso são incríveis, né? Estar aqui hoje no Maranhão fazendo isso aqui assim, é surreal. Não podia pensar nisso aqui há um ano atrás, isso não seria jamais nenhum sonho. Mas a parte da monitoria em si, especialmente a parte da correção dos laudos e esse contato com os indeferimentos, né? O que os bancos têm questionado, o que os bancos têm indeferido, isso é muito enriquecedor para mim, enquanto engenheiro avaliador, porque aquela coisa, quanto mais contato você tem com a coisa, né? Com a prática. Você vai se enriquecendo mais. E eu não tenho contato só com o que eu faço, né? E a graça para mim é essa, eu não tenho contato só com o que eu faço. Eu tenho contato com o que muita gente faz, né? Muito aluno que segue o nosso modelo de laudo, que capricha bastante. Tem outros alunos que fazem modelos distintos, que, sabe, fazem assim, enriquecem de um jeito tão grande, às vezes até exagerado, o laudo, né? Mas a gente tem contato com isso, então, eu estava até esses dias comentando com a Júlia, minha esposa, né? Eu vi uma situação num laudo lá que a pessoa falou uma coisa que ela estava se contradizendo, e eu fiquei pensando, né? Essa pessoa seria eu. Essa pessoa falaria isso no laudo só para cumprir um requisito, mas sem entender o que isso significa, né? Aí eu falei, hoje eu entendo porque eu tenho esse contato, eu estou exposto a isso todos os dias, então isso é muito enriquecedor. E as aulas particulares, que você também dá aí na monitoria também, como é que está sendo para ti essa experiência? Outra experiência, tem sido bacana, tem sido bastante bacana. Peguei algumas aí, até um parceiro aí, o Eduardo, já fez algumas comigo do método evolutivo. A gente está caminhando para fechar aí o laudo que ele vai enviar para o banco para credenciamento. Então, é legal, assim, você também ser testado, né? Porque a pessoa vem com uma demanda, você precisa dar conta dessa demanda. E é legal ser testado, mas é legal também você fazer parte disso, né? Você poder ajudar e ver que a pessoa conseguiu ali entender e conseguiu fazer e que isso vai gerar um resultado para ela mais para frente. Então é bem bacana. Exatamente, pessoal. Então só para em relação a essa última pergunta aqui, às vezes, né, tem pessoas que às vezes por vários motivos, né, porque tem mais dificuldade mesmo de assistir uma aula online, né, às vezes não tem um foco, ou às vezes uma pessoa mais de idade que tem uma dificuldade. Então é muito comum as pessoas, mesmo, né, sendo alunos do nosso curso, quererem uma aula particular. Então hoje a gente faz isso, tá? Detalhe, a gente só faz só para quem é aluno. Por que, Murilo, só faz para quem é aluno? Porque assim, se o Felipe, né, pegar uma pessoa que está vindo, né, de um outro curso aí, que a gente não sabe exatamente o que a pessoa aprendeu e tal, vem muito cru, ou vem, né, com, enfim, não sabendo nada com nada, o trabalho que vai dar é muito maior, né? Além do que, eu até acho que é um pouco antiético, né? Imagina uma pessoa vir e, mas o professor fulano me ensinou isso, ou a professora ciclana, então acho que fica chato, a gente fala, não, mas não é assim e tal. Então, por isso, a gente veda realmente somente para alunos. Então, você que é aluno, né, caso queira ter uma aula particular, né, tanto da parte de laudo, de usar o Sysdea, por exemplo, ou até mesmo da parte de documentação. Então, a gente sempre tem um dos nossos monitores que dá essa aula. E quando é um assunto que ultrapassa, né, por exemplo, que eu acho que precisa até de um profissional ainda mais experiente, por exemplo, já teve uma aluna que caiu um processo para ela de perícia judicial de vícios construtivos, né, que gera um nível mais alto de complexidade, e a gente chamou, então, né, um professor da nossa pós, né, para dar esse suporte para ela. Então, obviamente que isso é um serviço à parte, serviço extra, mas assim, é um valor bem acessível, né, perto do que, por exemplo, um processo judicial que ela poderia ganhar uns honorários muito superiores. E muita gente deslancha dessa forma. Então, por exemplo, esse caso aqui que o Felipe comentou, a pessoa ela investiu no curso, né, e praticamente o mesmo valor que ela investiu no curso, ela quis investir em aulas particulares e está tudo certo. Então, cada um tem sua forma de aprender e é mais uma opção para você, não é obrigatório nem nada disso. Inclusive, a maioria das pessoas que hoje são credenciadas não fizeram essa aula particular. Então, é algo realmente para
enriquecer. E, Felipe, para poder te encerrar aqui, eu queria te perguntar sobre. A gente está chegando já em novembro, né? Eu queria falar. Você teve a oportunidade de participar do nosso último evento do Método Elite, né? Que foi lá em São Paulo. Top. O que você achou aí do evento? Em que ele enriqueceu aí para você? Qual foi as suas experiências que você teve por lá? Novamente, essa questão da exposição, né? Você tá jogado no meio disso aí. Eu sempre brinco assim em várias situações, né? Você não tem como você nadar contra a correnteza, é muito difícil, né? Então você estar no meio de pessoas que estão caminhando para isso, que caminham para a engenharia de avaliações e que não só caminham nesse caminho, mas que são ícones, né? Referências ali, vários professores da pós que a gente teve, né? O Gerson Marinho, o professor Léo, o Acácio, enfim, vários. Você está exposto a esse tipo de gente, você, inclusive, né, que viabiliza tudo isso, você está exposto a esse tipo de gente, dá mais vontade, dá mais tesão de você fazer, de você querer pegar mais serviço, de você querer ir mais fundo, né, nessa área. Então, assim, São Paulo foi top, foi excelente e agora esse ano Salvador vai ser mais ainda, com certeza. Exatamente, pessoal. Então, só para poder a gente falar um pouco sobre essa questão de eventos, tá? Nada substitui esse contato presencial. Beleza que, principalmente após a pandemia, né? Apareceu muita questão do online, eu acho super válido, tá? Às vezes pessoas não têm como se deslocar, então aprender de forma online é bom. Também dá para fazer network, dá para fazer amizade. Tem muitas amizades que foram criadas nos nossos grupos de WhatsApp, né, nas nossas comunidades. Mas nada substitui o presencial. Assim, os vínculos eles se fortalecem no presencial. Fora essa questão que ele comentou, né, da gente estar ali naquele ambiente, né, a gente ganha uma motivação, a gente conhece as pessoas. Pô, uma coisa é eu ter a aula com o Jefferson Marinho, outra coisa é eu poder sentar com ele para almoçar, né, e conversar. Então, assim, de fato, não há nada que substitua isso. Então, assim, se eu tenho uma dica para dar para vocês participem de eventos presenciais. Não quer o Método Elite, tá tudo certo, mas de repente na tua cidade tem eventos presenciais. E aí às vezes a gente por comodismo, por preguiça, não, tem uma pessoa online, vou ficar aqui assistindo de casa. Aí primeiro, tu não assiste direito porque tu tá ali, né, disperso, o menino chora, o cachorro berra, a esposa te chama, tu já não tá 100% concentrado no aprendizado e tu não está tendo isso que é o principal, que é o contato, que é o aperto de mão. Então eu acho muito válido, a gente vai para a nossa terceira edição, tá? Só para deixar claro para vocês aqui, é um evento que me dá prejuízo, então eu pago para ele acontecer. Até hoje, meu sonho é ele um dia chegar no 0-0, né? Eu não quero nem ganhar dinheiro com ele, não. Eu quero só que fique no 0-0. Então ele dá prejuízo, mas para mim é insubstituível ter esse momento. De estar próximo do aluno, de estar próximo dos professores, né? Esse ano teremos algumas novidades, vai ter um dia específico para alunos da Elite Pós, para a gente poder fazer uma visita na obra, né? Procurar uma obra lá em Salvador para visitar. Então é uma forma de ter um pouco também da prática. E eu sempre tento chamar, né, professores aí da pós-graduação, professores externos também. No ano passado teve um juiz participando, enfim. Então eu sempre busco para poder enriquecer esse momento. Esse ano, outra novidade que teremos, né? O pessoal do time de suporte sempre está lá, né? Já teve no ano passado e estará nesse também novamente. Mas esse ano teremos uma novidade, hein? Vamos fazer 2 mesas, né? Então, uma das palestras, digamos assim, do evento, 2 delas, na verdade, uma em cada dia, vão ser com próprios alunos falando. Então, a gente vai fazer uma mesa com alunos, tá? Onde esses alunos vão poder trocar ideia ali sobre temas, teremos um mediador e vai ser muito legal. Então, fique atento aí que quem sabe você tem a oportunidade também de participar. Então, vai ser uma oportunidade única, né? O evento acontece de 7 e 8 em Salvador. O dia 6 de novembro, 7 e 8 de novembro, dia 6 de novembro o evento já começa, mas dia 6 é somente para alunos da Elite Pós. Inclusive nossos monitores todos, né, também são alunos da Elite Pós. E 7 e 8 teremos aí, então o evento principal lá no Mercury Rio Vermelho. As inscrições já estão abertas, você tem a opção de assistir presencial ou online, né? Se você tiver a possibilidade de ir a Salvador, vá no presencial, né, porque vale muito a pena, é totalmente diferente a opção presencial, então vá e já faça isso com antecedência para não ficar muito em cima da hora. Então, o pessoal aí do Nordeste, principalmente, não tem como deixar de ir, porque no Nordeste aqui, por mais que às vezes tem algumas distâncias longas, mas é viável. E o pessoal do Sul e Sudeste aí, né, se organizem, que também tenho certeza que
tem uma promoção de voo aí, vale muito a pena. Já é perto do final do ano, já é um momento de congraçamento ali e com certeza vai ser sensacional. Bem, então, para a gente finalizar aqui, Felipe, queria que tu deixasse aí qual o conselho que você daria para quem está começando, né, e sonha atuar com avaliação de imóveis, né? Então, um pouco da tua experiência aí, tanto da tua vivência, que tem pouco tempo nessa área, mas que já está tendo grandes resultados aí, já é monitor, quanto também a tua experiência profissional de vida, assim. Quais são as principais dicas? Eu já vou dizer a primeira aqui. Eu já li por telepatia. Assistir às aulas, né? Porque ele fala muito assim, que a pessoa às vezes assiste só um pedaço, faz o laudo de qualquer jeito e manda lá e dá trabalho. Mas fora assistir às aulas. É raro, mas acontece com frequência. Respeita o processo. A gente, né, claro que todo mundo investe dinheiro, investe tempo, então a gente quer resultado. E quer resultado rápido. Quer resultado rápido, isso é natural, mas respeita o processo. Leva tempo para a gente assimilar, às vezes você vê uma mentoria, não é suficiente, tem que ver todas as mentorias, né, outras situações, e a gente vai sempre aprendendo mais com aquilo. Então, eu acho que respeitar esse processo, respeitar o tempo em que a coisa vai acontecendo, né, e não ter, assim, aquele desespero, mas porque eu já estou aqui há 3 meses até... Não, calma. E cada um no seu tempo, né? Tem gente que consegue em uma semana e tem gente que demora um mês. Tem gente que anuncia no Instagram hoje e amanhã já tem 3 querendo. Tem gente que anuncia e... né, é normal, né? Essa situação é normal, mas assim, caminhar com parcimônia, caminhar com calma, fazer ali, de fato, etapa por etapa, né? Aprender direitinho uma coisa, assimilei bem isso aqui, agora eu vou para outra, né? Vai crescendo aí de forma gradual no entendimento, né? Quando a gente entende bem com esse fundamento, a gente consegue desenvolver de forma mais fácil, né? Melhor depois. Então, a minha dica é essa, vai com calma, todo dia um pouquinho, né? Tem dias que vai ser muito, tem dia que vai ser pouco, mas pelo menos um pouquinho todo dia e a gente consegue logo resultados aí. Eu vejo assim, só para poder finalizar esse assunto, a área de avaliação de imóveis, ela tem uma parte que é técnica, né, que é exata, e por isso, principalmente o engenheiro, né, ele tem assim, 1 mais 1 é igual a 2, né? Mas nem sempre é assim. E o arquiteto talvez também, né, tenha um pouco de dificuldade até por conta dessa questão do cálculo, né? Mas assim, eu tenho hoje muitos alunos e alunas arquitetos que estão arrebentando. Mas o fato é que, independente se você é engenheiro, se você é arquiteto, você tem que entender que é uma área nova. Uhum. Então assim, ninguém, né, você que já aprendeu a andar de bicicleta, ou se você não aprendeu a andar de bicicleta, você aprendeu a nadar, ninguém mergulhou na piscina e saiu nadando, né? E ninguém pegou uma bicicleta e saiu pedalando. Então a pessoa ela passa por um processo de rodinha, né? Se foi na bicicleta, se foi na piscina, foi uma boia que você se segurou até você dar as primeiras braçadas, você engoliu água ou andando de bicicleta você ralou o joelho. Então é um processo até você conseguir de fato andar, né? E a mesma coisa é aqui. Então por que muitas vezes a pessoa, mas eu vou desistir, já testei 500 vezes e tal? Porque nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. Às vezes a gente fala assim, a gente tem uma cabeça muito técnica, né? E pensa assim, o que está influenciando o valor do imóvel aqui é a área, o padrão de acabamento, não sei o que e tal. Mas às vezes, sei lá, é algo que é externo ao imóvel que está influenciando. É a distância para o mar, é o bairro que ele está localizado, enfim. Então, nem sempre o óbvio, né, que para a gente parece óbvio, é o que vai explicar o valor do imóvel. Então, a gente no início... É claro que eu tenho alunos que em 3 dias fizeram um laudo, mas tem alunos que eu percebo que demoram 1 mês. Por quê? Porque demora a conseguir entender o mercado imobiliário. E não tem, pessoal, eu falo muito isso, não tem um botão ou uma receita de bolo. As pessoas falam assim, qual variável eu boto aqui no meu modelo? Não sei, eu teria que, né, ir para aí, estudar junto contigo, ficar 1 ou 2 dias aí para poder a gente tentar entender junto, fazer teste até fechar o modelo. Então, é preciso entender, né, que, como o Felipe comentou, que é um processo de aprendizagem e que, para que você comece a ter uma velocidade, né, otimizar o processo, leva tempo. Então, assim, hoje eu sei que as pessoas elas assistem os vídeos do YouTube no vezes 2 para não perder tempo. E muitas vezes é isso que faz elas perder tempo, porque elas, na ansiedade, pulam etapas, queimam etapas, querem resultados rápidos e milagrosos,
E nem sempre a coisa funciona desse jeito. Então, quando a gente fala lá, por exemplo, lá na mentoria plano de ataque, ó, assiste primeiro essa aula, depois essa, faz isso, faz o laudo e tal, é para poder seguir aquela sequência. Muita gente, e às vezes até parece até deselegante da nossa parte, quando a pessoa pergunta, a gente fala assim, olha, tá lá na aula tal, olha, tá lá na aula tal. Por quê? Porque a pessoa não assistiu. Então, um curso se pressupõe que você precisa assistir a aula, não é para você só fazer, né? Não é só para fazer a prova, né? Você tá investindo nisso, né? Então, você tem que seguir esse passo a passo. Eu sei que a ansiedade é grande, mas às vezes a gente querer ganhar tempo é o que faz a gente perder tempo. Ô, Murilo, só mais uma dica. Pode falar. Respeita o processo e aproveita as oportunidades. Quando você me ligou, eu comecei esse curso em fevereiro do ano passado. Quando foi em abril, o Murilo me ligou. Viu? A gente tá querendo aumentar aqui o time de suporte. Como é que tá a sua disponibilidade? Você não quer ser monitor, não? Minha primeira reação foi falar assim, você tá louco? Faz um mês e meio que eu tô nisso aqui, cara. Mas, assim, esses pequenos atos de coragem e de vencimentos pessoais, né? Aproveitar essas oportunidades. Se eu não tivesse aproveitado essa oportunidade, o desfecho tinha sido diferente, né? O processo estaria em outro momento ainda, né? Aqui eu acelerei bastante porque eu tive essa oportunidade, né? E às vezes vem situações assim de uma avaliação, acabei de começar o curso, não sei. Cara, chama alguém que sabe fazer, vai caminhando junto, aproveita a oportunidade, né? Porque eu sempre falo isso, né? Se a gente for esperar a gente se sentir 100% pronto pra gente começar, não começa. Por isso que tem gente que mete a cara, né? E assim, não tenha nenhum um receio. O teu primeiro laudo, pra valer, aquele que vai ser pro banco ou pro tribunal, daqui a 5 anos, quando tu olhar ele, tu vai, putz, que laudo mal feito. É normal do aprendizado. Mas o importante é começar, né? Eu falo que eu gosto de fazer uma analogia com colocar o barco na água. O barco ele fica lá, né, no seco, sendo preparado. Mas em algum momento, tu vai ter que pegar esse barco e jogar na água. E às vezes nesse momento tu vai descobrir onde é que estão os furos do barco, ou seja, onde é que tu precisa aprender mais, estudar mais. Então eu vejo que tem muito isso também, Felipe, a paralisia, né? As pessoas elas paralisam e aí ficam com receio de se cadastrar no tribunal, ficam com receio porque não se sentem 100% prontas. E você nunca vai se sentir 100% pronto. Nem eu me sinto com 22 anos de formado. Cada novo desafio que aparece dá aquele frio na barriga, dá aquela, será que eu vou conseguir e tal? Como o Felipe comentou aqui, né? Às vezes tu vai começar a fazer uns laudos, não tem mais o que fazer, e agora? Na hora a resposta ela vai sair, tá? Então não tenham esse receio, tenham essa iniciativa, botem para fazer, não tenham receio, não tenham medo. Vocês estão em um grupo. Pô, tô com dificuldade aqui, chama um colega para fazer junto, vai aprendendo junto e a coisa acontece. Então é isso, Felipe, queria agradecer muito demais a sua presença aqui, agradecer você que está aqui assistindo a gente, não esqueça de se inscrever no canal, dar o like, para você sempre ser notificado de eventos aqui como esse aqui, e não esqueça, tá, de se você está em São Luís ou estiver passando por São Luís, quiser fazer o seu podcast, gravar o seu conteúdo, tem aqui os estúdios ali à disposição. Um forte abraço e até a próxima, valeu!